fazer nesse exemplo uma alteração do exemplo 2. Para mostrar que, na verdade, os arrays em Java podem ser de qualquer tipo. A gente está usando o array com tipo double, mas a gente quer agora, ao invés de ter 2 arrays, ter um array só que guarda a quantidade de preço ao mesmo tempo. Como é que a gente vai fazer isso? A gente está criando uma classe valores. Essa classe valores ela tem 2 campos, a quantidade e o preço. E aí nós vamos criar, na verdade, um array dessa classe valores. Então, essa classe, a gente está criando ela dentro da nossa classe anterior, então ela é na classe interna. Ela tem, então, 2 campos, quantidade e preço. E a gente precisa de um negócio que é chamado construtor. Construtor é essa função que tem o mesmo nome da classe. No nosso caso, ela recebe 2 parâmetros, que é a quantidade e o preço. E a gente vai usar, então, na construção, passar qual o valor que a gente quer. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está substituindo aqueles 2 arrays que a gente tinha por um array agora que a gente está chamando de vendedores. Ele é do tipo valores. Vocês vão ver que tem um erro nessa linha, que a gente não colocou o tipo dos 2 lados. Então, a declaração é sempre tipo, abre e fecha colchetes, o nome do array igual a new, o tipo de novo, e entre colchetes o tamanho dele. Então o que a gente vai fazer? Vamos alterar o loop for. Estou criando 2 variáveis, a quantidade e o preço, só para aproveitar os nomes que a gente já tinha. Você vê que eu só estou tirando aqueles índices. Então agora eu uso essas 2 variáveis internas aí, do loop for, que chama quantidade e preço, para receber esses valores. E nós vamos agora guardar esses valores dentro desse array novo que a gente está criando, que é o array de vendedores. Como é que a gente faz isso? Da mesma forma que a gente fazia antes. Só que antes, como a variável, o tipo do array era um tipo primitivo, que no caso era double, mas podia ser int e tudo mais, a gente só fazia array entre colchetes o índice igual ao número. Como agora a gente está usando uma classe, o que a gente precisa fazer? A gente precisa de dar um new, que é o mesmo jeito que a gente usa para criar o array, lá em cima. A gente dá um new, valores, e passa os 2. No nosso caso aqui, a criação da nossa classe valores, ela tem 2 parâmetros, que é a quantidade e o preço. Então a gente está passando quantidade e preço. E é só isso. Com isso a gente tem um array que tem quantidade e preço. E aí como é que a gente faz para poder acessar esses valores? A gente vem, só tem agora que antes o array chamava quantidade, então agora o nosso array chama vendedores, ponto, aquele atributo que a gente tinha, que a gente criou lá. Então a gente tem 2 atributos, um que chama quantidade e outro que chama preço. Então o que a gente tem que fazer? Vendedores, o índice, ponto quantidade, vendedores, o índice, ponto preço. Só para simplificar, já vou colocar a quantidade total sendo feita no mesmo loop. A gente tinha comentado isso no exemplo 2, no exemplo original. E aqui eu vou fazer só a alteração para que ele calcule o valor total. Então eu preciso de pegar o valor que foi colocado para o total do vendedor e substituir. Com isso, a gente tem nosso programa pronto. Ele é bem fácil. Como eu tinha dito antes, o tipo do array ele tem que ser igual dos 2 lados. Quer dizer, se eu estou usando um double, o new tem que ser de double. Como eu estou querendo usar valores, eu tenho que ter valores de um lado, valores do outro. Você vê que agora o nosso programa está compilando. Uma coisa que a gente tinha falado também no exemplo anterior, no exemplo 2 original, é que quando a gente está trabalhando com esses loops, que tem uma constante fixa, é interessante ter essa constante definida no nosso programa. E como é que a gente faz isso? A gente usa essa palavra reservada que é final. E o resto da definição é igual a gente faria uma definição de uma variável. Então, por exemplo, a gente está querendo trocar esse número 10 dos nossos loops por uma constante chamada tamanho.
Então você vê, é a mesma coisa. Int tamanho igual a 10, só que eu ponho final, quer dizer que ele não vai ser alterado. Com isso, fica fácil se eu quiser mudar essa quantidade. Quer dizer, antes meu loop era de 10. Vamos dizer que agora eu não quero usar o loop com 10. Eu quero fazer um loop menor. Ou um loop maior. Né? No caso aqui, vamos fazer um loop com 3. Então basta trocar o valor da constante para 3 e pronto. Ele vai pedir só 3 valores. E aí nós temos o nosso programa.